Hoje do MP na TV, a presença da doutora Thaís Schilling Ferraz, ela que é conselheira, atualmente conselheira do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, é um prazer. Eu gostaria de entender melhor o que é esse Conselho do Ministério Público Nacional. O Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão de fiscalização e de desenvolvimento do Ministério Público brasileiro. Além de realizar atividades de controle da atividade administrativa, financeira e da atividade funcional dos membros do Ministério Público, o Conselho tem um papel de desenvolver projetos voltados ao aperfeiçoamento da instituição nas diversas áreas em que o Ministério Público atua. Que na verdade não é só cobrar, é também auxiliar, né? Exatamente, não é só um papel de grande corregedoria, é um papel de promover o aperfeiçoamento das atividades, congregando a instituição, fazendo com que os membros possam conversar entre si. Eu acho que o grande papel que o Conselho Nacional exerce é esse papel de trazer as grandes discussões para que todos possam participar e buscar algum alinhamento de ideias no âmbito da instituição. E como é que anda essa conversa, doutora, no seu olhar assim? Você acha que o Ministério Público está se unindo mais, se fortalecendo melhor nesse olhar? O Ministério Público é uma instituição muito forte, é uma instituição muito importante, é uma instituição que atua em diversas frentes, muito capilarizada, tem a possibilidade de atuar lá na ponta, nós temos promotores em todas as comarcas, então é necessário sempre chamar atenção para a unidade, porque é uma instituição só, apesar de serem muitos promotores, muitos ramos, muitas unidades do Ministério Público, todos são o Ministério Público. Por isso a importância do Conselho Nacional de trazer à discussão grandes temas na busca de convergências de entendimento, de projetos, alinhamento de ações dentro de todo o Ministério Público nos seus diversos ramos. A senhora fala de muitos para o Ministério Público. São muitas atribuições também para esse Ministério Público? Sem dúvida. É uma instituição que recebeu da Constituição funções institucionais importantíssimas de defesa da sociedade e é uma instituição que está muito próxima da sociedade, que capta muito os anseios da população e que tem um papel de fazer a intermediação entre esses anseios e aquilo que é possível acontecer em termos de política pública. A impressão que dá, a gente sempre ainda comenta sobre isso, parece que o Ministério Público está na moda, talvez porque a sociedade esteja conhecendo mais esse Ministério Público, né, doutora? Acho que a sociedade conhece o Ministério Público. Nós temos feito inspeções em muitos estados e nas inspeções a primeira etapa é normalmente ouvir a população. E a população que vem a nós, quando vem, às vezes até para reclamar ou para fazer sugestões ou mesmo para elogiar, ela vem sabendo exatamente qual é o papel do Ministério Público. Isso é importante para o MP, né? Isso é muito importante, é sinal de que o Ministério Público se comunica com a sociedade. E que tem desenvolvido o seu trabalho diretamente, né? Sem dúvida. Essa preocupação de sair do gabinete é uma preocupação hoje da grande maioria do Ministério Público, né, doutora? Eu acho que é uma preocupação de todo o sistema de justiça. Hoje nós temos que pensar não mais apenas naquele processo, no dia a dia, na possibilidade de eliminar aquela pilha de processos e conseguir terminar o dia dizendo, puxa, consegui vencer toda aquela maratona que eu tinha previsto no começo do dia. O foco tem que ser no resultado, eu tenho que saber se aquela atividade toda, se todo aquele esforço está sendo capaz de ajudar na transformação das questões sociais mais importantes. O Ministério Público é uma instituição transformadora da realidade social. Então é muito importante que o foco esteja no resultado. Por isso a importância de trabalhar com projetos, com metas, com objetivos estratégicos comuns, em que a gente possa mensurar se todo esse esforço de fato tem resultado em mudanças. Doutora, a senhora esteve há pouco tempo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para trazer uma premiação Mato Grosso do Sul muito importante. Que premiação foi essa? Existe em âmbito nacional uma estratégia que envolve Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Justiça, voltada para a segurança pública. É a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a nossa ENASP. E a ENASP tem algumas metas. Entre as metas da ENASP estava a de concluir os inquéritos mais antigos de homicídio. Havia um grande número de inquéritos antigos de homicídio ainda sem solução nas delegacias de polícia em todo o país. Eram mais de 130 mil inquéritos. E essa meta previa um esforço concentrado em todos os estados para que se conseguisse finalizar esses inquéritos até abril deste ano. E o Mato Grosso do Sul foi um dos 6 estados brasileiros que conseguiu cumprir essa meta. Por isso viemos aqui
para certificar o cumprimento dessa meta, reconhecer o esforço, que foi um esforço conjunto entre a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário, que sem dúvida resultou numa resposta à sociedade, uma resposta à impunidade, que sem dúvida nenhuma também diminui a criminalidade. Isso é quase um selo de qualidade aí do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, né, doutora? Eu diria, do Ministério Público e da Polícia, foi um trabalho conjunto e um trabalho muito produtivo. O Estado começou mais cedo do que grande parte dos outros estados a dar conta dessa meta, se articulou muito rápido, já havia uma articulação maior e isso, sem dúvida nenhuma, facilitou essa maior interlocução e a possibilidade do alcance dessa meta. Em todo o Brasil nós conseguimos, através desse esforço concentrado, diagnosticar o que estava emperrando esses processos, por que essas investigações não estavam terminando. E entre as questões que foram levantadas, praticamente em todos os estados, estão tanto a questão estrutural das polícias civis, a falta de estrutura das polícias civis, falta de delegados, investigadores, de peritos, equipamentos para trabalhar. Uma realidade nacional, né? Uma realidade nacional. E também a dificuldade de articulação entre os órgãos, porque as atividades elas são interdependentes e as instituições elas precisam conversar, elas precisam definir rotinas para trabalhar em conjunto, para que o trabalho de um não prejudique o trabalho de outro, ao contrário, potencialize os efeitos do trabalho do outro. Isso vai fazer a grande diferença, né, doutora? Essa união entre as polícias e Ministério Público e a Justiça, para que a gente consiga aí diminuir a criminalidade. Essa é uma forma disso? Eu tenho certeza que esse é o caminho. É o sentimento de que todos somos responsáveis pela segurança pública. Esse não é um problema da polícia, esse não é um problema do judiciário, esse não é um problema do Ministério Público exclusivamente. Esse é um problema de todas as instituições, do sistema de justiça, do sistema de segurança, da sociedade. E eu acredito muito que trabalhar com metas nos permita trazer à luz as grandes dificuldades que nós enfrentamos. Nós conseguimos, através dessa meta, trazer a público a grande preocupação que nós temos que ter com os crimes de homicídio no país. O Brasil é o país com o maior número absoluto de homicídios do mundo. A senhora falou números alarmantes na sua palestra, né? É uma preocupação muito grande que hoje o Ministério Público tem, doutora, no Brasil? É uma preocupação de todas as instituições e ela tem que ser uma preocupação de toda a sociedade, porque, ao que parece, em função até da quantidade de violência que nós temos no país, existe uma espécie de resignação com a violência. A gente assiste, às vezes, na televisão a uma notícia de um homicídio, da mesma forma, com a mesma resignação que se assiste a uma notícia ruim sobre o tempo no dia seguinte. E nós precisamos romper com isso, com essa passividade diante da violência. E para isso, sem dúvida nenhuma, a resposta do Estado, enfrentando um contexto de impunidade, é fundamental. Essa visão que a senhora tem é a mesma que nós, jornalistas, temos quando damos a notícia, que a impressão que dá é que se banalizou tanto o homicídio de forma geral, né? E a gente fica se perguntando também, fica se questionando tanto quanto vocês, se o ser humano fizesse com que isso fosse simplesmente um crime a mais. Essa é a visão que vocês têm também? Até o momento em que aconteça alguma coisa muito perto da pessoa, até o momento em que se perca um ente querido. Aí o assunto volta a ter a importância. E nós temos que romper com este cenário, nós temos que entender que, de fato, a situação aqui de violência no Brasil todo é muito grande. Nós estamos diante dos números internacionais em posição nada adequada, em termos proporcionais não estamos bem também. Nós temos 26 homicídios para cada 100 mil habitantes no Brasil, quando a Organização Mundial da Saúde já fala que a partir de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes se considera um quadro de violência epidêmica. Aqui no estado de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, nós temos até um índice um pouco menor do que o índice nacional, mas mesmo assim muito maior que 10. Temos situações muito mais graves do que a que se vive aqui no Mato Grosso do Sul. Nós temos situações como, por exemplo, em Alagoas, com 66 homicídios para cada 100 mil habitantes. Mas é muita coisa. As capitais são piores do que os estados como um todo. Então, Maceió, por exemplo, tem 109 homicídios para cada 100 mil habitantes. É realmente um cenário muito violento e algo que exige que a sociedade retome essa capacidade de indignação
para fazer frente a toda essa violência. A senhora acha que esse pode ser o caminho, a sociedade se indignar, a sociedade cobrar, mas se ela cobrar, o que ela vai ter como respaldo? Eu acho que parte muito de uma sensibilização, eu acho que campanhas precisam vir, campanhas que defendam a paz, que defendam a tolerância, e acho que também de parte do Estado e das instituições do Estado precisa haver a resposta mais rápida a esses crimes. O Estado tem que estar aparelhado para, no momento em que aconteça um homicídio, uma equipe disparar para o local do crime, com delegados, investigadores, peritos, para poder captar o máximo possível da cena do crime, das testemunhas que ainda estão por ali, para se conseguir fazer uma investigação rápida, uma ação penal rápida, para que sobrevenha a condenação daquele que de fato foi culpado por aquele crime, porque assim nós estaríamos respondendo. A resposta, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a conter essa criminalidade violenta que nós temos. A gente fala um pouquinho de infraestrutura. Qual é a ideal e o que a gente tem hoje no país, doutora? A verdade é que por muitos anos as polícias civis foram negligenciadas. Não houve o mesmo investimento que houve para outras muitas áreas públicas. Inclusive dentro da segurança pública, o investimento na polícia militar, o investimento na polícia civil sempre foi desproporcional. A polícia militar é uma polícia ostensiva, a polícia civil é uma polícia que trabalha dentro das delegacias, a população normalmente não vê, então também não cobra dos políticos uma maior estruturação. É exatamente isso, é aquela que aparece e aquela que está na retaguarda, né? E aquela que está na retaguarda e que é importantíssima nesse contexto de criminalidade que nós vivemos e nessa necessidade de respostas. E a situação é que em alguns estados nós ficamos mais de 10 anos sem aumento de quadros, sem realização de concursos. Às vezes os concursos eram feitos, mas os cargos não eram providos. Isso não apenas para delegados, mas também para peritos. Nós temos situações, como é o caso de Alagoas, de falta não apenas de peritos e de delegados, de investigadores, mas de falta de equipamentos. Chega a faltar freezer para condicionar os corpos das pessoas que foram assassinadas na espera para que se faça a necropsia nesses corpos. Então, se chegou ao ponto, tal era a quantidade e a inexistência de infraestrutura para acondicionamento, que foi necessário fazer o sepultamento desses corpos para depois, mais adiante, fazer a necropsia. Que absurdo, né, doutor? Porque quando a gente fala de corpos, de números, a gente tem que parar para pensar que existe uma família atrás disso, de pessoas que estão sofrendo, que pessoas que estão se revoltando e vão querer matar também para cobrança daquilo que aconteceu ao seu ente querido, né, doutora? É verdade, é verdade. E essa percepção ela tem que vir junto com toda a política pública que envolve essa área. Não é difícil esse investimento já foi feito em outras áreas que tiveram um aperfeiçoamento muito grande nos últimos tempos. Não é tanto que se precisa investir para reverter o quadro. Agora, é claro que o problema não é só estrutural. Nós temos questões relacionadas à capacitação, precisamos trabalhar com capacitação específica para os crimes de homicídio, para atuar nessa persecução penal, na identificação dos possíveis autores. Esse é um crime que deixa vestígios, que está sujeito a um número muito grande de perícias que podem ser feitas, mas é importante que todos esses atores que trabalham nessa persecução penal conheçam todas as possibilidades de prova que possam existir, que conversem entre si. É necessário, portanto, um trabalho de gestão, um trabalho de comunicação. E é um começar de novo, doutora? Eu diria que nós já parece que a gente está zerado, a impressão que dá é isso. Não, eu acho que nós já estamos nesse caminho. O que nós precisamos, de fato, é acreditar que o caminho é esse. Doutora, foi um prazer conversar com você. Você perdeu um pouquinho do seu tempo para nos esclarecer assim, coisas tão preciosas que para o MP na TV é importante porque a gente leva para todo mundo em casa para conseguir entender aí o que é esse Ministério Público e de que forma o Ministério Público vem trabalhando. O prazer foi todo meu. Obrigada, doutora. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem voltamos para falar mais a respeito das ações do Ministério Público. Tchau.